Olá, tudo bem? Chegamos na segunda parte da nossa aula. Após ter revisto os conceitos fisiológicos do sistema cardiovascular, vamos focar nas patologias associadas a esse sistema, como a aterosclerose, infarto agudo do miocárdio e a hipertensão arterial. Pensando no contexto de aterosclerose, por definição, é uma doença inflamatória crônica multifatorial que ocorre em resposta a uma agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias. Anatomicamente falando, há uma diferença entre artérias e veias. As artérias apresentam estruturas mais espessas do que as encontradas na veia. E essas camadas são divididas em três. Camada túnica íntima, que é o tecido endotelial, a túnica média, que é o tecido muscular liso, e a túnica adventícia, um tecido fibroso para dar sustentação nessas estruturas. Alguns fatores de risco estão envolvidos na aterosclerose. Por exemplo, a idade. Esse tipo de patologia não é tão evidente até a meia-idade. Já a incidência entre indivíduos de 40 a 60 anos aumenta, se eleva em 5 vezes. E decorrente disso, o infarto agudo do miocárdio também está envolvido. Em relação ao sexo, os homens são mais propensos do que as mulheres. Mas nesse contexto, as mulheres, quando entram na menopausa e com o avanço da idade, se igualam aos homens na incidência da aterosclerose e na incidência do infarto agudo do miocárdio. Dietas também hipercolesterolêmicas, então dietas ricas em gorduras, também é um fator de risco. Foi visto que níveis elevados de colesterol no plasma são suficientes para estimular o desenvolvimento de lesões. E o principal componente desse colesterol plasmático associado a esse risco é o LDL, pois ele possui papel essencial como veículo de distribuição do colesterol para os tecidos periféricos. Além disso, a hipertensão arterial é uma patologia associada à aterosclerose. Então, por conta da pressão alta, diminui a resistência e a proteção dos vasos. Consequência disso, agride o endotélio e dá início ao processo inflamatório. Outras patologias, o tabagismo, então o consumo, ele acelera o processo de aterosclerose. Então, ele aumenta a frequência cardíaca e da pressão arterial, lesionando os tecidos. Há também a elevação dos níveis de monóxido de carbono e elevação dos níveis de LDL e diminuição dos níveis de HDL, levando a uma lesão endotelial. O diabetes mellitus também causa essas patologias porque provoca altos níveis de colesterol no sangue devido ao seu metabolismo diminuído, e o sedentarismo, pois aumenta os níveis de colesterol e da pressão arterial. Tudo isso juntos são fatores de riscos para o desenvolvimento da aterosclerose. E qual que é o mecanismo da doença? Como que é a fisiopatologia dessa doença? Então, ela é caracterizada por lesões dessa túnica íntima de tecido endotelial. As consequências são conhecidas como ateromas, ou placas de ateroma, ou placas ateroscleróticas, ou ainda fibrogordurosa. Essas placas elas invadem e destroem o lúmen vascular e enfraquecem a túnica e os seus tecidos subjacentes. Então, como a gente pode ver na figura, nós temos uma artéria normal com toda a integridade do seu tecido. Após a lesão, o acúmulo dessa placa de ateroma e o processo de lesão sendo estabelecido. Então, como que acontece? A túnica íntima, ela está íntegra e ali é o lúmen do vaso, é por onde o sangue está passando. Então, o processo se inicia com uma lesão na parede do vaso, uma lesão nessa túnica íntima. O que vai acontecer? Qual a consequência disso? Aumento da permeabilidade da túnica. Então, as células elas vão se separando para ter o aumento dessa permeabilidade. Esse é o início da lesão. Em seguida, aumentou a permeabilidade, aquelas lipoproteínas, o LDL, vai começar a se acumular aí e atravessar essa camada íntima, ficando na túnica média, se acomodando ali naquela região da túnica média entre ela e a túnica íntima.
e aí a entrada então, das partículas de LDL nesse tecido. O que vai acontecer? Qual que é a consequência disso? Aumentou a permeabilidade da túnica íntima. O LDL passou para o tecido subendotelial. Agora esse LDL ele vai sofrer oxidação. Nesse contexto, vai se tornar imunogênico, ativando os mecanismos inflamatórios. Consequência de ativar esses mecanismos inflamatórios é a chamada das células do sistema imune para combater essa inflamação. Então, há o aumento agora, devido a essa lesão, de expressão de moléculas de adesão de leucócitos na superfície endotelial. Enquanto isso, o que essas moléculas de adesão são responsáveis? Pela atração desses leucócitos para a parede do vaso. E também esse LDL oxidado aumenta a expressão dessas moléculas, sendo então atraídos os macrófagos e neutrófilos para o local. Quando o monócito chega, quando o monócito ou o linfócito circulante eles chegam no local, eles vão fazer o processo de diapedese, eles se ligam nos receptores e passam para o sítio inflamado. Agora, esse monócito na parede do vaso, ele vai se diferenciar no macrófago e vai começar o processo de fagocitose. O que ele vai fagocitar? As moléculas de LDL oxidadas. A consequência disso é o acúmulo intracelular dessas moléculas no macrófago. E esses macrófagos, agora repletos de lípides, passam a ser chamados de células espumosas e são os principais componentes da lesão de estrias gordurosas, as lesões macroscópicas da aterosclerose. Então, uma vez esse macrófago ativado, ele vai ser responsável pela progressão dessa placa, mediante a síntese de citocinas que aumentam a resposta inflamatória. Consequência disso, a chegada dos linfócitos T da imunidade adaptativa, que vão participar deste processo interagindo com esses macrófagos e aumentando ainda mais a secreção de citocinas inflamatórias. Então, vai deixar o contexto ali da lesão num processo de inflamação crônica. Então, a consequência disso, a proliferação e migração das células musculares lisas na camada média para a camada íntima. E após migrarem, essas células musculares começam a sintetizar citocinas e fatores de crescimento, para também matriz celular, que determinarão a forma, então, a placa aterosclerótica. Então, agora vai ter a lesão estabelecida na parede deste vaso, na parte do lúmen deste vaso. Então, resumidamente falando, como que é a aterosclerose? Na primeira figurinha, a gente pode ver uma parede do vaso íntegra, onde nós temos a camada íntima, a túnica média e a túnica adventícia, células endoteliais, tecido conectivo elástico, células musculares lisas. Começa, então, o processo inflamatório. A acumulação do LDL dentro desse endotélio, os macrófagos chegando e começando a fagocitose, fagocitando essas moléculas de LDL e se tornando macrófagos, células espumosas, macrófagos espumosos. A consequência disso, as células do músculo liso, atraídas pelas citocinas do macrófago, iniciam sua divisão e a captação desse colesterol. Aumentando em si agora esta lesão, essa região. Então, em 4, a gente tem o núcleo lipídico começa a se acumular abaixo do endotélio. Há uma cicatrização do processo inflamatório, então uma capa de tecido cicatricial fibroso é formada nessa parede do vaso. As células do músculo liso dividem-se e contribuem para o aumento da espessura dessa camada íntima. E começa a ocorrer o processo de calcificação dentro dessas placas. A consequência disso, os macrófagos podem liberar enzimas que dissolvem o colágeno e convertem essa placa estável numa placa instável. E aí essa placa agora, que são expostas ao colágeno, se tornam ativas e iniciam um coágulo. Elas se desprendem e podem cair na circulação, formando um coágulo. Quando a gente descobre isso? Os estágios iniciais da aterosclerose, estágio 1, 2, 3 e 4, eles são assintomáticos.
Então, a gente não consegue detectar, não consegue perceber. A partir do estágio 5 e 6, aí nós vamos ter eventos clínicos, desenvolvimento de fibrose, crescimento plaquetário, a ruptura dessa placa de ateroma e a formação desses coágulos. Consequência, agressão ao endotélio, acúmulo de lipídios na parede das artérias, vulnerabilidade dessa placa facilitando a ruptura. Quais são as complicações decorrentes, então, desse coágulo que saiu? Um acidente vascular cerebral, claudicação intermitente, gangrena, angina e o infarto do miocárdio. Primeiro vamos falar do AVC. Como que seria isso? O acidente vascular cerebral, ele é caracterizado pela interrupção da irrigação sanguínea das estruturas do encéfalo. Então, aquele coágulo que se desprendeu na placa de ateroma entupiu alguma das veias, ele está obstruindo alguma das artérias principais ali, caracterizando o quê? A isquemia, a falta do sangue, do oxigênio naquela região. Consequência disso, a morte daquele tecido. A claudicação intermitente é uma sensação de cãibra nas pernas, que se torna presente durante exercícios ou caminhada, e ocorre como resultado do suprimento de oxigênio diminuído nesses indivíduos. Já a gangrena é a morte tecidual, quase sempre em massa considerável. Então, quando você começa a perder partes mesmo dos membros por conta dessa falta de oxigenação. A angina e o infarto do miocárdio, eles têm algumas coisas de semelhança, mas a angina é uma dor no peito devido ao baixo fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma redução do oxigênio e dos nutrientes, levando a um quadro de isquemia. O infarto é o processo que pode levar à morte de parte do músculo cardíaco, a morte da região que teve a sua irrigação obstruída. Até aqui, todo mundo tá ok? Então, vamos falar um pouquinho do infarto agudo do miocárdio. Ele, por definição, é conhecido também como ataque cardíaco e consiste na necrose, na morte, uma lesão irreversível do músculo cardíaco resultante de isquemia. É a principal causa subjacente das cardiopatias isquêmicas. Ele sempre está associado com aterosclerose, mas apesar de poder ocorrer em praticamente qualquer idade, a frequência desses infartos aumenta com a idade e com os fatores de riscos ateroscleróticos. Então, é uma patologia que está muito associada com a que conversamos agora há pouco. Então, aproximadamente só 10% desses infartos ocorrem antes dos 40 e 45% antes dos 65. Como dito na aterosclerose, os homens correm mais riscos do que as mulheres, porém essa diferença com a progressão da idade, ela se equivale. E nas mulheres, enquanto elas estão no seu período reprodutivo, elas estão protegidas, mas quando começa a ter o declínio da produção de estrogênio e a entrada desta mulher na menopausa, isso começa agora, então, a desencadear problemas associados às artérias. Então, até a cardiopatias isquêmicas, mais comum nas mulheres após menopausa. Então, vamos relembrar um pouquinho. Nessa primeira imagem, a gente pode ver um coração. E agora ele está com uma placa ali que obstruiu a sua passagem. Então, esse ápice desse coração, ele não vai ser mais irrigado, porque tem um trombo ali, um coágulo obstruindo. Consequência disso, a área infartada começa, então, a sofrer e nesse caso, ela começa a morrer, transformando essas regiões em zona de necrose. E aí, a necrose começa na região subendocárdica do centro da zona isquêmica e vai se estendendo por toda a espessura da parede. Então, ela começa próximo de onde não tem mais o suprimento e começa a se estender pelas regiões vizinhas. O tempo que a gente pode considerar de uma lesão reversível e uma lesão irreversível no caso do infarto agudo do miocárdio. Quando a gente fala de lesão reversível,
A gente não consegue achar características macroscópicas nem microscópicas, porque essa lesão ela só se é reversível de 0 a 1h30 da lesão. Após este período, nós já temos lesões irreversíveis. Então, de meia hora a 4 horas, características macro a gente não tem, mas a gente já começa a localizar características micro neste contexto. E se a gente for pensar em semanas, no fim dessa tabela, de 2 a 8 semanas, nós já temos uma cicatriz esbranquiçada. Então, esse tecido já passou pelo amolecimento, ele já morreu, agora ele já está cicatrizando. E aí a gente tem características micro e macro, aumento da deposição de colágeno e diminuição da celularidade. E mais de 2 meses, uma cicatrização completa e uma cicatriz colagenosa densa, mostrando que o tecido ele morre em pouco tempo após a sua obstrução. De 1 a 3 dias, você já começa a observar necroses por coagulação na parte acometida. Então, aqui um exemplo para vocês entenderem. A seta, então esse é um pedaço do coração, onde ocorreu um infarto agudo do miocárdio. E o que a gente pode observar é o seguinte, a área necrosada na seta apontada. Então, a gente está vendo ali uma área necrosada, onde tem ausência de tingimento. Também se nota uma cicatrização. Então, se nota uma cicatriz meio esbranquiçada, onde tem uma ponta de uma seta apenas. E o contexto do asterisco, que tem ali naquele círculo amarelo, é a parte de hemorragia do miocárdio. Então, é a ruptura do ventrículo, que foi a causa da morte deste paciente. Então, houve a ruptura desse ventrículo por conta da lesão, e aí esse paciente teve esse infarto agudo do miocárdio e veio a falecer devido a essas alterações. Quais são as características clínicas? Quais são os sinais e sintomas? Tem que pensar que o infarto ele é clássico e é anunciado por uma dor torácica, uma dor precordial, que pode irradiar do pescoço mandíbula, então dores no pescoço, na mandíbula, dores no estômago, são essas epigástrico, dor no braço esquerdo. Dores nas costas, na sua maioria também as pessoas podem ser assintomáticas. E nesses casos de silenciosos, esses infartos silenciosos, comumente é encontrado nos diabéticos, por conta das suas neuropatias associadas com a hiperglicemia, e nos idosos também. Quando a gente vai avaliar a pulsação deste paciente, em alguns casos, os batimentos cardíacos são irregulares, e o pulso geralmente é fraco, é rápido e fraco, por conta desses batimentos irregulares. E muitas vezes, esses pacientes apresentam sudorese intensa e náusea. Outra associação é a dispneia, que é comum e atribuída à contrabilidade miocárdia. E a maioria desses infartos, os pacientes desenvolvem um choque cardiogênico em decorrência desta patologia. Porém, a gente tem como avaliar se essa pessoa sofreu esse infarto ou não, através de um exame laboratorial. Então, existem enzimas marcadores do infarto, que são marcadores de miocárdio, macromoléculas que extravasam das membranas durante a lesão deste tecido muscular, que essas lesões incluem a mioglobina e as troponinas cardíacas, T e I. Além disso, a creatinina sinase, mais especificamente uma isoforma, que é a CKMB, e a lactato desidrogenase. Então, nesse contexto, a melhor sensibilidade e especificidade para o infarto do agudo do miocárdio é a dosagem das concentrações das troponinas e da CKMB. E aí, pensando nisso, o que cada uma faz? Então, a CKMB ela continua sendo um marcador valioso de lesão que perde apenas para as troponinas. Dentre todas as famílias, as isoformas de CK, a que tem envolvimento com
o miocárdio é a CKMB. E ele é um indicador de lesão cardíaca e a sua atividade começa a se elevar de 2 a 4 horas após o infarto. E seu pico ele é atingido de 24 a 48 horas. Depois disso, depois aproximadamente em 72 horas, essas proteínas voltam aos seus níveis basais. Já as troponinas I e T não são encontradas na circulação. Contudo, quando há o infarto, as duas são detectadas de 2 a 4 horas. E seus níveis atingem seus valores máximos também em 48 horas. Só que eles permanecem elevados, ao contrário da CKMB, que volta ao nível normal em 72 horas, as troponinas permanecem com esses níveis elevados de 7 a 10 dias. Tá? O que acontece é o seguinte: quando essa reperfusão, quando essa lesão ocorre, aproximadamente a persistência desses níveis elevados de troponina por 10 dias permite o diagnóstico do infarto agudo muito tempo depois que os níveis da CKMB retornaram ao seu padrão normal, seu padrão fisiológico. Por isso que essa é mais sensível e específica para este tipo de lesão. E aí, pensando em outra alteração fisiopatológica decorrente da aterosclerose, nós temos a hipertensão arterial sistêmica. Pensando no sistema cardiovascular, na anatomia e fisiologia, esse sangue ele permite o transporte de nutrientes, distribuição de nutrientes, oxigênios, hormônios e traz de volta para o coração os resíduos metabólicos para serem excretados. O que acontece? Qual é o conceito de hipertensão? É uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis de pressão, então acima de 14/9. Está associada com outros padrões? Está. Então, ela é associada principalmente com distúrbios metabólicos, alterações funcionais e estruturais de alguns órgãos-alvo, e é agravada por outros fatores de risco, como as dislipidemias, a obesidade, a resistência à insulina e o diabetes mellitus. Então, lembrando que quando a gente afere uma pressão, o que a gente está mensurando são as sístoles e as diástoles. Aí, nesse caso, ocorre quando uma hipertensão? Com quais as consequências? Então, ocorre quando a pressão que o sangue exerce nas paredes do vaso é forte demais. Então, a partir de 14/9, você já tem uma força excedendo. Então, já tem um problema aí. Pensando que quando a gente mensura, quer dizer, a gente está mensurando a sístole na pressão máxima, que é o período de contração muscular das câmaras cardíacas, que alterna com o período de repouso. Em indivíduos saudáveis, é comum encontrar de 12 a 11 o valor da pressão máxima. Já na pressão mínima, é um contexto da diástole, é o período de relaxamento muscular, ou a recuperação do músculo cardíaco, que alterna com o período de contração. O normal em indivíduos saudáveis, este valor fica em torno de 8 na pressão mínima. Por isso que a gente fala 11/8 ou 12/8. Quer dizer, a pressão máxima na sístole com a pressão mínima na diástole. Aí, neste caso, o que isso quer dizer? Pressão sistólica e pressão diastólica. A pressão sistólica ou máxima, ela se desenvolve durante a ejeção e ela é determinada pelo volume sistólico que tem no ventrículo esquerdo, a velocidade de ejeção desse sangue e a resistência que a artéria aorta tem ao passar este sangue. Já a pressão diastólica ou mínima deve ser o esvaziamento da árvore arterial para a rede capilar durante essa diástole. E ela depende do quê? Depende também do nível de pressão durante a sístole, a resistência periférica da parede desses vasos e a duração da sístole, que é a frequência cardíaca. No Brasil, se a gente for pegar alguns dados, esses dados também ainda eles já estão meio obsoletos, que são de 2013.
Mas pensando na hipertensão arterial e nas doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial atinge quase 33%, ou melhor, 36 milhões de indivíduos adultos. Mais de 60% dos idosos contribuem direta ou indiretamente para esses contextos. E pensando nas doenças cardiovasculares, 50% da morte que acontece nos óbitos no Brasil está relacionado com esses tipos de cardiopatias. Então, se a gente for avaliar a taxa de mortalidade no Brasil por doença cardiovascular e essa distribuição de causas, a gente pode observar que as doenças isquêmicas do coração, as doenças cerebrovascular, doenças hipertensivas e insuficiência cardíaca congênitas são a maior causa de morte da população. Então, qual que é a epidemiologia nesse contexto? A prevalência dessa hipertensão no Brasil chega de 23% a 40%. Em alguns estudos também mostram que essa prevalência fica em 35% e que predomina em homens. Além disso, bancos de dados indicam que a prevalência da hipertensão arterial entre indivíduos maiores de 18 anos e residentes nas capitais também varia de 23% a 25%, mostrando que o estilo de vida pode estar envolvido com essa hipertensão. Por que a gente está falando esse estilo de vida? Porque existe uma condição que nós chamamos de pré-hipertensão, que é uma condição caracterizada por quê? Pela pressão sistólica ser entre 121 e 139 e a diastólica entre 81 e 89. Aí, quando a gente pega valores de pré-hipertensão, a prevalência mundial agora está variando de 21 a 37,5% em estudos de bases populacionais, mostrando que o indivíduo não precisa ser hipertenso, mas eles já estão entrando no quadro de pré-hipertensão. E quais são os fatores de riscos envolvidos, então, nesse contexto dessa patologia? Idade, então, ela está associada linearmente com o envelhecimento. Por conta disso, aumentou a expectativa de vida, então aumentou a população de idosos, aumentou os casos de hipertensão. Etnia, mostrou a prevalência em indivíduos brancos, tuqui, pardos e negros, o maior contexto relacionando as três etnias. Negros e pardos têm maior fator de risco. O consumo excessivo de sódio, então isso pode levar a eventos cardiovasculares e eventos renais. O sedentarismo, fatores socioeconômicos, o tabagismo, a obesidade, o consumo de bebidas alcoólicas em excesso e fatores genéticos também estão envolvidos como fatores de riscos para hipertensão. Pensando na diretriz brasileira de hipertensão arterial, o que é considerado normal, o que é considerado pré-hipertensão, os estágios de hipertensão e uma hipertensão sistólica. Então, o normal seria um contexto de 12/8, então pressão sistólica 12, diastólica 8. O pré-hipertenso, como falado anteriormente, é entre 121 e 139, na sistólica, na diastólica 81, 89. No estágio 1 da hipertensão, de 140 a 159, 90 a 99. No estágio 2, 160 a 179, de 100 a 109 na diastólica. No estágio 3, acima de 180 e acima de 110. E na pressão sistólica, que é aquelas rápidas, depois retornam ao normal, que é a fulminante, superior ou igual a 140 e inferior a 90, onde aumenta só a pressão sistólica, a diastólica permanece na pré-hipertensão. E aí, qual que é a fórmula para você poder calcular essa pressão arterial? Então, tem que pensar assim, o aumento do volume sanguíneo aumenta o volume da pressão, então aumenta a pressão arterial. O mesmo acontece, a diminuição do volume sanguíneo, a diminuição da pressão arterial. E a fórmula que se faz é a seguinte, pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Dentro do débito cardíaco ainda tem que ser calculada a frequência cardíaca vezes o volume ejetado. Este valor, então, é o que é utilizado para pressão arterial.
E qual é a fisiopatologia dessa pressão? Então, existem dois mecanismos para poder controlar a homeostasia da pressão. Então, um de ação rápida, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que eles liberam, então, neurotransmissores, mediadores, que atuam nos receptores para elevar a pressão arterial, como, por exemplo, um mediador do sistema nervoso, a noradrenalina, que é liberada em doses constantes pela medula da glândula adrenal, aquela glândula que fica acima dos rins, que tem como principal função manter a pressão sanguínea em níveis normais. Quando a gente extrapola para o sistema nervoso periférico, com o aumento da pressão, ocorre a redução da contrabilidade cardíaca, redução dos batimentos cardíacos, então bradicardia, e redução da resistência vascular periférica por meio da dilatação arteriolar. Consequência disso, levam à redução da pressão arterial. Essas alterações, então, também podem ser duradouras, que aí entra um contexto renal pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, a regulação desse sistema via sistema renal. Então, pensando, resumidamente falando, se você tem uma diminuição no sangue, uma diminuição na pressão, serão ativados, então, receptores de volumes arteriais e barro-receptores carotídeos e aórticos. Este reflexo, então, vai retornar à homeostasia. Como? No sistema circulatório, aumenta débito cardíaco e vasoconstrição. Comportamento, aumenta a sede, então causa ingesta de água para você aumentar esse volume sanguíneo. Então, aumenta o volume do LIC e do LEC, do líquido extracelular e intracelular. E, consequentemente, essas duas etapas aumentam a pressão do sangue. E os rins, o que eles fazem? Conservam a água para minimizar as perdas adicionais de volume. Então, o sistema nervoso libera um hormônio, a vasopressina, que faz com que a gente bloqueie essa liberação de água, faz com que a gente faça a reabsorção dessa água de volta ali nos túbulos renais. Já no contexto, se a gente está com uma pressão alta, a gente tem um maior volume no sangue e uma pressão maior, esses receptores de volumes atriais, células endócrinas dos átrios e barroreceptores são ativados, que desencadeiam os reflexos da seguinte forma: sistema circulatório, diminui débito cardíaco, ocorre uma vasodilatação, abaixar a pressão arterial. Renal, excreta sais, excreta principalmente sódio, e água na urina, diminuindo esse volume sanguíneo, voltando à homeostasia da pressão arterial. Os rins, eles são muito importantes neste contexto regulatório, porque eles controlam os níveis de água e de sódio no sangue, através de dois conjuntos, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e a vasopressina. Então, se há um aumento na ingesta de sal, aumento do volume extracelular, aumento da pressão arterial. Então, a gente vai ter a redução deste complexo de sistema renina-angiotensina-aldosterona, redução da retenção renal de água e sal, aumento da excreção desses líquidos, retorno do volume extracelular ao normal e retorno da pressão arterial praticamente ao normal. Então, o que é esse complexo? O que é essa aldosterona, essa angiotensina? O que são essas moléculas, esses hormônios? Então, a aldosterona, ela é um hormônio secretado pelo córtex da glândula da suprarrenal e ela é conhecida como um mineral corticoide. Então, ela tem uma natureza química de um esteroide. Ela atua. Quais são os fatores, primeiro, que liberam esse hormônio, essa aldosterona? Tem fatores como diminuição da pressão arterial, aumento de potássio na hipercalemia e peptídeos natriuréticos que inibem sua liberação. Onde ela atua? No rim, no ducto coletor renal, principalmente nas células principais do ducto coletor renal. Então, ela tem uma ação tecidual nessas células, que faz com que aumente a reabsorção de sódio e a secreção de potássio neste contexto. Então, o sistema por si só, ele vai ter contextos de associar proteínas
como a angiotensina, que também tem origem vinda produzida pelo fígado, então ela é sintetizada no fígado. Ela tem que ter a sua biossíntese quando ela é clivada, quebrada por uma outra enzima, que é a ECA. Então, ela primeiro vai ser quebrada. Esse angiotensinogênio, que é a sua forma secretada no plasma, sofre uma quebra e esse produto agora, através desse substrato que a quebrou, vai ser a angiotensina 1. Ocorrendo uma nova quebra, a gente vai ter a angiotensina 2, que vai entrar neste sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Fator que eleva a sua liberação, redução da pressão arterial. Células-alvo, o córtex da glândula suprarrenal. Então, qual que é a ação dessa angiotensina 2 no plasma? Ela pode ir diretamente no hipotálamo e avisar que a gente precisa reabsorver a água, então estimulando a liberação do hormônio antidiurético ou vasopressina e estimulando os mecanismos de sede. Com isso, a gente aumenta o volume para manter a osmolaridade. Mas ela também pode ir lá no córtex da suprarrenal e estimular a liberação de aldosterona. Com isso, aumenta a reabsorção de sódio. O mesmo ela pode fazer diretamente no túbulo proximal, lá no néfron, fazendo com que a gente tenha um aumento da reabsorção de sódio e aumento do volume para manter a osmolaridade. Por outro lado, ela também pode atuar no centro de controle cardiovascular no bulbo, fazendo que tenha o aumento das respostas cardiovasculares, consequência o aumento da pressão arterial. Ou ir diretamente atuar nas arteríolas, causando vasoconstrição. É um sistema, então, resumidamente falando, complexo, mas muito funcional e duradouro. Neste contexto, então, pensa numa uma desidratação, uma deficiência de sódio ou uma hemorragia. Então, teve a perda, redução da pressão arterial. Neste contexto, a redução do volume sanguíneo, diminuição da pressão. Os tópicos 1, 2 e 3. Neste caso, em 4, as células do rim, as células justaglomerulares, aumentam a secreção de renina. Enquanto isso, o fígado está secretando e liberando angiotensinogênio. Angiotensinogênio é o produto. Angiotensina é a enzima que vai vir quebrar. É o substrato. A renina que vai vir é a enzima que vai clivar. O produto disso é uma outra proteína que chama angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela vai ser clivada pela enzima da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e o produto gerado é a angiotensina 2. Essa angiotensina 2 agora, ela pode atuar nas arteríolas, causando a vasoconstrição, ali no ponto 15. Consequência disso, pressão sanguínea volta e sobe ao normal. Ou ela pode ir lá na glândula suprarrenal e estimular a elevação de aldosterona. Consequência disso, elevei a aldosterona, o aldosterona pode ir direto nos rins para elevar a reabsorção de sódio e de água, e secreção mais acentuada de íons de hidrogênio e potássio na urina, aumentando assim o volume de sangue, consequência aumentando a pressão arterial. E quais são os sintomas, os sinais e sintomas de uma elevação rápida da pressão? Cefaleia occipital, tonturas, náuseas, cansaço aos médios e grandes esforços, palidez nas mucosas, taquipneia e taquicardia. E aí, como fazer avaliação e diagnóstico neste caso? Então, faz parte dessa avaliação mensurar a pressão arterial no consultório ou fora dele, utilizando técnicas adequadas e equipamentos calibrados validados para isso. O exame físico e investigação clínica e laboratorial também são aceitáveis neste caso. Então, a avaliação da PA, como tem que ser feita? Não é a qualquer momento e não é de qualquer jeito. Tem que ter um SFIG, então tem que ter o uso do esfigmomanômetro, um repouso do indivíduo de 3 a 5 minutos, não conversar durante a mensuração, uma posição sentada, pernas descruzadas e pés apoiados no chão, braço na altura do coração e apoiado com a palma da mão virada para cima, de preferência com a bexiga também vazia.
Então, coloca o indivíduo, então aqui seria um passo a passo, você coloca o indivíduo calmo, localiza a artéria dele, braquirradial, com o esteto, com o estetoscópio, você localiza novamente, coloca a braçadeira e começa a inflar essa braçadeira, até você não auscultar mais nada. Em seguida, você começa a liberar essa válvula, e a partir do momento que você auscultar o primeiro som de Korotchkov, é a pressão máxima. Quando estabilizar novamente, você não auscultar mais nada, essa é a pressão mínima do indivíduo. Então, este exame, essa técnica, ela dura em torno de 15 a 30 segundos para você fazer. Você faz o posicionamento e registra as pressões. E aí aqui eu deixei um passo a passo para vocês depois estudar. Quais são os fatores de riscos? Então, estratificação do risco de pacientes. Sem fator de risco, quando a pressão ela está normal, e fatores de riscos associados, essa pressão também fica alterada. Tratamento. Existe tratamento farmacológico e também tratamento de reeducação alimentar e atividades físicas. Isso vai depender do que o médico, a conduta clínica do médico nestes casos. Então, as dietas, estimular a perda de peso, restrição ao sódio, aumento da ingesta de potássio, atividade física e a redução do consumo de álcool. E agora, vamos praticar?